Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Polesso novamente, tudo bem com vocês? Fundador do emagrecerdevez.com. E nesse vídeo de hoje eu quero falar talvez uns assuntos aí, na minha opinião, mais cruciais, importantes nessa área da saúde, do emagrecimento principalmente, né? Será que a gente está fazendo a coisa errada já há décadas? Na minha opinião, o que a gente vai falar hoje aqui pode ser a explicação principal aí de tanta gente que tenta emagrecer e não consegue por estar focando na coisa errada. Eu espero ao longo desse vídeo aqui te mostrar porque potencialmente focar na qualidade do que você come é muito mais importante do que focar na quantidade do que você come. E se a gente for pensar, isso é o inverso do que a gente está acostumado a escutar por aí, porque por décadas as autoridades vêm nos dizendo para a gente tentar ingerir a mesma quantidade de calorias, de preferência, do que a gente gasta, né? Tentar manter esse cálculo, né, a par, para manter o nosso peso ideal. Agora, o que faz a gente, né, tendo isso em mente, o que faz a gente coçar a cabeça é o seguinte, né? O próprio conceito de caloria só foi descoberto em 1824 por Nicolas Clement e só entrou nos dicionários no francês e no inglês lá nos anos por volta de 1867. Então a pergunta é como, né, que o ser humano antes disso conseguia manter o peso ideal sem mesmo saber o significado de caloria? E como pode, depois da descoberta da caloria, aí os seres humanos começaram a entrar numa crescente de obesidade e problemas de saúde. E para você ter uma ideia, se a gente pegar o melhor matemático do planeta para calcular exatamente as calorias que ele gasta e que ele ingere por dia e tudo mais, né? O máximo que ele vai conseguir fazer é uma aproximação, porque é impossível praticamente se medir exatamente a quantidade calórica que a gente ingere. E pior que isso, como o Gary Taubes falou no livro dele, Why We Get Fat and What to Do About It, ele fala o seguinte: se você errar nesse cálculo de calorias por uma margem de 20 calorias, que é irrisório por dia, digamos, o cálculo é só 20 calorias a mais por dia que fica fora desse cálculo, ao longo de décadas você vai ganhar muito peso. Ao longo de um ano você ganha 1 quilo, mas ao longo de 10 anos, por exemplo, você ganha 10 quilos, 20 anos, 20 quilos. Ou seja, ao longo da vida, você vai acabar sua vida obeso, se esse cálculo de caloria estivesse correto. Se você errar por 20 calorias só, assumindo que é o melhor matemático do mundo está fazendo esses cálculos. Então imagina uma pessoa normal do dia a dia tentando calcular essas calorias todas. Ou seja, se você depositar as suas esperanças de saúde e de um peso ideal, de um corpo em forma, nesse paradigma de cálculo de caloria, o teu futuro provavelmente não vai ser muito brilhante pelo que a gente está vendo. Agora veja, dizer que uma pessoa está obesa ou acima do peso porque ela ingere mais calorias do que ela queima é igual dizer que um estádio de futebol está cheio porque tem mais gente entrando nele do que saindo. Isso é óbvio, mas não explica o problema. A pergunta é, o que está motivando mais pessoas a entrar no estádio do que sair? Provavelmente tem um jogo acontecendo, mais gente entra e não sai. Ou no corpo, por exemplo, né? O que faz com que o corpo peça mais calorias, motive você a comer mais e não gaste as calorias, ou armazene essas calorias em gordura ao invés de músculo, etc. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos. E isso nos leva a uma grande verdade que eu quero passar para você aqui, que calorias não são todas iguais. Uma caloria não é igual a outra caloria, apesar das duas serem unidades equivalentes de energia. Por exemplo, 100 calorias de brócolis é diferente de 100 calorias de açúcar. Novamente, os dois são 100 calorias, a unidade de energia é idêntica, a quantidade de energia que isso vai fornecer ao corpo, digamos, é idêntica, é uma unidade de calor, caloria, certo? De energia. Agora, existe um problema aqui, porque quando você ingere esses alimentos, antes de virar energia, eles precisam ser metabolizados pelo corpo. E aí que está a diferença entre esses dois alimentos, entre essas duas quantidades equivalentes, digamos assim, de energia. As 100 calorias do brócolis serão metabolizadas, lidadas pelo corpo de forma diferente, né, com diferentes hormônios, diferentes enzimas, né, irá modificar diferentes aspectos do corpo do que as 100 calorias do açúcar. E esse é o objetivo do vídeo de hoje aqui, é mostrar para você, quebrar o mito que todas as calorias são iguais e mostrar que saúde e emagrecimento é mais foco da qualidade do que você come, é o foco em comer melhor e não em comer menos e fazer cálculo calórico. E pra gente começar a quebrar esse mito logo de cara aqui, não vamos olhar para nós seres humanos não, vamos olhar para as
vacas. E na criação de gado de leite, existe um conceito chamado feed efficiency, ou traduzindo mais ou menos seria eficiência da alimentação, que nesse cenário define basicamente a eficiência em que a comida que você dá para as vacas é convertida em leite fabricado por elas. Quanto maior a eficiência, significa que mais leite as vacas conseguem produzir baseado na ração que é dada para elas, e quanto menor a eficiência, menos eficiente é a conversão de energia através dessa ração em leite que elas produzem. E obviamente, se você tem gado de leite, você quer que você tenha a maior eficiência possível, né? Você quer que a maior parte da energia que você dá para as vacas seja convertida em leite. E isso de cara, esse conceito que é bastante conhecido já entre os pecuaristas aí, isso de cara já quebra o mito de que todas as calorias são iguais, porque dependendo da composição da ração, independente da quantidade calórica, a composição dessa ração vai definir se a vaca produz mais leite ou menos leite. Você pode, por exemplo, dar 3.000 calorias para 2 vacas. A vaca que receber essas 3.000 calorias provindas de uma ração que favoreça a sua digestão e incentive a produção natural de leite, irá ter maior eficiência em transformação de energia em leite, e a outra vaca menos. E esse conceito aqui já foi falado em livros por aí, pelo próprio Gary Taubes, também pelo Dave Asprey. É um conceito conhecido. Isso quebra de forma inequívoca aí esse conceito de que calorias são iguais, que ainda é, acredite ou não, ainda é disseminado por muitas autoridades pelo mundo aí. E uma das mensagens pilares principais que eu dissemino do conceito da alimentação forte, que eu tanto falo, é justamente esse conceito de qualidade versus quantidade. Que um corpo em forma, um emagrecimento correto é resultado da qualidade do que você come, da qualidade da sua alimentação, e não da quantidade do que você come. E essa mesma informação é ecoada pelo Dr. David Ludwig, de Harvard, super respeitado, uma reputação muito boa aí, que ele fala exatamente isso. Emagrecimento é resultado do que você come e não do quanto você come, que de novo é uma inversão de paradigma, e é por isso que esse é um dos pilares essenciais aí que fundamentam o conceito de alimentação forte que eu dissemino. Agora, apesar de tudo isso, apesar de todas as evidências, muita gente, como eu falei, ainda continua disseminando o conceito que você precisa comer menos, se exercitar mais e fechar aquela conta calórica que eu falei, né? Tentar ingerir o mesmo número de calorias que você queima, e se você come mais, tem que queimar mais também para fechar essa conta aqui. Só que isso não funciona, comprovado pela ciência. Por exemplo, é o conceito de que fecha a boca para emagrecer. Para emagrecer é só fechar a boca e exercitar mais, né? Vamos ver o que a ciência diz. Tem um estudo bastante interessante feito com os competidores do programa de televisão The Biggest Loser, né? Aquele programa que o pessoal tem que se exercitar pra caramba durante o período de tempo, comer menos, cortar calorias para tentar perder peso a maior rapidez possível, né? Então eles pegaram e acompanharam 14 participantes de uma das temporadas desse programa, né? Depois do fim da temporada, e acompanharam isso por 6 anos. Eles observaram que os participantes ganharam de volta, em média, 70% do peso que eles perderam durante o programa. Mas você pode pensar, bom, ganharam 70%, mas ainda assim estão 30% abaixo do que estavam antes, né? Estão, mas veja só. Aí que vem a próxima parte, né? O metabolismo basal dele, ou seja, a quantidade de calorias que o corpo dele queima só por existir, digamos assim, mesmo 6 anos depois do programa, ele está mais lento, tá? O metabolismo basal desse pessoal está mais lento e queimando em média 500 calorias a menos por dia do que é o esperado para uma pessoa semelhante do mesmo peso. Ou seja, está muito mais fácil para eles ganhar peso e muito mais difícil se manter no peso que eles estavam, porque você agrediu o seu metabolismo. Ou seja, a grande verdade é o seguinte: o corpo não é uma calculadora, não é uma coisa matemática, é um sistema biológico. Tem que quebrar esse mito de achar que o corpo é uma calculadora, é simples como matemática. O corpo é um sistema biológico integrado. E agora a gente vai pular para algumas evidências científicas que eu julgo bastante importantes e de alto nível de qualidade, para a gente mostrar de fato, baseado em evidência, que a qualidade que você come faz toda a diferença comparada à quantidade. Primeiro, ensaio clínico randomizado, alto nível de evidência, feito com 53 mulheres obesas, publicado em 2013 no Jornal de Endocrinologia Clínica e Metabolismo, tá? Comparando-se uma alimentação low carb, que é uma alimentação mais baixa em carboidrato, que é uma base da alimentação forte, na verdade. Então eles compararam uma alimentação low carb, onde as pessoas podiam comer quanto elas quiseram, ou seja, não controlaram nada de calorias, tá? E compararam isso com um grupo de pessoas que fez uma alimentação low fat, ou seja, baixa em gordura, que era restrita em
calorias, ou seja, mais de acordo com o que a norma vigente recomenda por aí, né? Aí, depois de 6 meses, as mulheres que fizeram, digamos, o low carb, high fat, né, sem controle calórico, perderam, acredite, 217% mais peso do que as mulheres do grupo da dieta baixa em gordura e ainda restrita em calorias, né? E mais do que o dobro de perda de peso, ainda sem controle algum de quantidade de calorias. E aí, peso é uma coisa, né? Mas a gordura é outra, você pode perguntar, né? Porque, na verdade, a perda de gordura no grupo de low carb, high fat foi de 240% mais perda de gordura que comparado com o outro. Ou seja, se você muda a qualidade da alimentação e nem mesmo pensa em quantidade e pega um outro grupo e diminui a quantidade, força as pessoas a comer menos, só que a qualidade da alimentação não faz sentido, é ruim, não adianta, a quantidade perde em comparação à qualidade, está aí provado, isso é evidência científica, é fato, não tem o que argumentar. Outro ensaio clínico randomizado publicado em 2004 no JAMA, tá? Estudaram 60 pessoas, homens e mulheres. Nesses, eles mantiveram as calorias iguais nos dois grupos, ou seja, mantiveram a quantidade da alimentação estável e modificaram somente a qualidade da alimentação. Um dos grupos fez a dieta recomendada pelo governo e o outro uma dieta mais nas linhas da alimentação forte, ou seja, mais otimizada em carboidratos, com gorduras boas, etc. O que aconteceu foi o seguinte, no final de 12 semanas, ou seja, 3 meses, o grupo do mais baixo carboidrato, mais alta gordura, perdeu 180% mais peso do que o outro grupo. Uma diferença aí de quase 3 quilos na média durante esse período de tempo. Ainda mais um outro ensaio clínico randomizado, tudo alto nível de evidência aqui, publicado em 2004 nos Anais Internos de Medicina, estudou 120 pessoas obesas. Eles foram divididos em 2 grupos, um grupo seguindo uma dieta baixa em gordura e com quantidade calórica reduzida por 500 a 1000 calorias por dia, ou seja, seguindo basicamente o que o governo fala, né? Ou outras autoridades, ou muitos nutricionistas infelizmente falam também, ou seja, corte a ingestão calórica, né? Corte também o consumo de gordura. Basicamente estão testando essa estratégia, comparando com o que, né? Com outro grupo que mudou somente a qualidade da alimentação, sem diminuir a quantidade, seguindo uma alimentação novamente mais vinculada à alimentação forte, mais baixa em calorias, mas um pouco mais alta em gorduras boas. Novamente, um grupo que cortou as calorias, diminuiu as gorduras, e outro grupo que focou só na qualidade, sem mesmo pensar na quantidade, ok? Vamos ver o resultado disso. O resultado no final de 6 meses foi que o grupo que mudou somente a qualidade, melhorou a qualidade da alimentação, eliminou o dobro de peso do que o outro grupo que cortou calorias, só que não focou na qualidade da alimentação ou focou de forma errada na qualidade. E não só o dobro do peso, eles queimaram também o dobro de gordura, eles eliminaram o dobro de gordura, somente mudando a qualidade, nem mesmo pensando na quantidade. Isso para mim é de explodir a cabeça, né? É um fato científico de alto nível de evidência. Agora veja esse gráfico comigo na tela do estudo chamado DIRECT, tá? Um estudo muito famoso, ensaio clínico randomizado de 2 anos com 322 pessoas. A dieta low carb, como você vê no gráfico, ela não era restrita em calorias e as outras eram restritas a 1.500 calorias por dia para mulheres e 1.800 calorias para homens, ou seja, a low carb era a única que não era restrita em calorias, as pessoas podiam comer quanto elas quisessem. E você pode ver no gráfico aqui muito claramente que de cara, rapidamente, o pessoal da low carb perdeu muito mais peso e essa diferença se manteve até o final de 2 anos, acredite, sem mesmo pensar na quantidade da alimentação, pensando somente na qualidade. Isso não tem o que discutir, né? A pergunta é por que as pessoas que sabem que existe evidência como essa, continuam disseminando a coisa errada e causando danos e frustração na vida de outras pessoas que precisam da informação correta para atingirem o objetivo dela de saúde, né? Então você pode pensar, eu entendo que isso está acontecendo, mas eu não estou entendendo o seguinte, porque a gente precisa queimar mais calorias do que a gente ingere, a gente precisa gastar mais calorias do que a gente ingere para poder perder peso. É a primeira lei da termodinâmica, né? Você pode falar, e você está absolutamente correto, é assim que acontece mesmo, né? A energia não se cria, não se destrói, uma energia somente se transforma. Essa que é a lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica fala, e isso não é uma exceção. A grande sacada é o seguinte, se você foca na qualidade, a quantidade da alimentação vai tomar conta de si própria. Veja só, o que a gente vê, por exemplo, nesses estudos todos, é que apesar de a gente não controlar as calorias das pessoas que alteram corretamente a qualidade da alimentação, elas naturalmente começam a comer menos
naturalmente sem pensar nisso. Porque quando você foca na qualidade da alimentação, uma alimentação que está de acordo com o seu organismo, seu metabolismo, uma alimentação forte, o que acontece? Seus sensores de saciedade, de apetite começam a funcionar novamente. Então se você estava comendo demais antes, provavelmente era porque a qualidade da sua alimentação era ruim. Uma vez que você arruma a qualidade, você começa a perder peso naturalmente, ingerir menos calorias naturalmente, sem passar fome nenhuma, porque tudo começa a funcionar novamente corretamente. Então a mensagem aqui é o seguinte: a qualidade da sua alimentação irá impactar também diretamente na quantidade automaticamente, sem que você precise focar nisso de cara. Bom, você quer mais resultados empíricos na prática? Como eu falei no começo, a alimentação forte, o conceito de qualidade versus quantidade, é a base da alimentação forte. E a alimentação forte é um dos 3 pilares que embasam o programa de emagrecimento Código Emagrecer de Vez, que eu desenvolvi. E recentemente eu apresentei no evento ao vivo da Tribo Forte, em São Paulo, para 300 pessoas, o resultado de uma pesquisa rápida que eu fiz com pessoas que reportaram a perda de peso durante a primeira fase do programa, que é a fase de desafio de 30 dias, ou seja, 4 semanas. O que a gente viu foi o seguinte: a média de peso reportada pelas pessoas em 30 dias, focando somente na qualidade da alimentação e não na quantidade, foi de 6,3 quilos. E claro, essa foi a média. Teve gente que perdeu até 11 quilos ou 2,5 quilos, cada um perde quanto o corpo precisa perder para atingir a boa forma, certo? E foram mais de 70 pessoas que reportaram seus resultados, então esses dados vêm da média das pessoas que voluntariamente resolveram compartilhar esses resultados. Mas o importante mesmo que eu quero focar é o seguinte: as pessoas nunca contaram calorias, nunca controlaram porções, nunca focaram em contar pontos em calculadora nenhuma. As pessoas aprenderam a focar na qualidade da alimentação, escolhendo os alimentos que estão já alinhados com o nosso metabolismo, o nosso sistema hormonal, para a perda de peso, para a saúde. Agora, antes de finalizar, quando será que comer menos pode ser benéfico para a nossa saúde? Bom, comer menos, focar em calorias, focar em controle de porções, em pontos, é uma coisa boa, na minha opinião, quando você tem uma alimentação ruim, quando a qualidade da sua alimentação é ruim. Ou seja, se você está se alimentando de alimentos tóxicos, ou por exemplo, veneno, através da tua alimentação, produtos refinados, processados, açúcar, óleos vegetais, etc. Se você tem uma alimentação nessa forma, quanto menos você comer de alimentos tóxicos, melhor para o seu corpo. Ou seja, o único ponto positivo de contar caloria, controlar porções e comer menos, na minha opinião, é se você está comendo veneno, produtos tóxicos, porque quanto menos você comer, melhor para o seu corpo. Agora, se a tua alimentação tiver qualidade, esse foco nas calorias, como a gente vê na ciência aqui, é fato agora, não precisa ser o seu foco. É isso do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido, que eu possa ter explicado para você e embasado também essa ideia de que qualidade do que você come é muito, muito mais importante do que a quantidade que você come, além de ser muito mais fácil, pessoal, focar na qualidade, em degustar alimentos que a gente realmente gosta, saborosos, e sem controlar a quantidade, comer até se satisfazer, comer até passar a fome, não ficar escravo da sua gula, da sua fome. Isso sim é estilo de vida, é isso sim que eu defendo na alimentação forte, é isso sim que eu defendo no programa Código Emagrecer de Vez, porque as pessoas precisam atingir a boa forma e manter elas para sempre. As pessoas precisam atingir o melhor corpo que elas podem atingir e manter aquele corpo para sempre, vivendo melhor e não pior, vivendo livre e não numa prisão, ganhando liberdade, tá? Se você quer conhecer o programa Código Emagrecer de Vez, que eu mencionei aqui e está ajudando tanta gente, eu convido você, é só você entrar em códigoemagrecerdevez.com.br. Você pode testar isso da sua forma e ver os resultados você mesmo na prática, ok? Então convido você a fazer parte lá. No mais, por favor, compartilhe, me ajuda a compartilhar aí essas informações, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Eu acho que se todo mundo entender isso, os problemas de obesidade vão finalmente começar a diminuir, que é uma coisa que ainda não aconteceu, ok? Então muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha sido útil para você. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até lá.